Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos a todos a gentileza de colocarem seus aparelhos celulares no modo silencioso ou desligado. Agradecemos a compreensão. Sejam todos bem-vindos ao 3º Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas. Retornando às atividades, avisamos que no hall de entrada está instalado o estande do aplicativo Gate for Mobile, um aplicativo que contém todas as informações do evento, bem como informações turísticas de Curitiba. Este evento pode ser assistido também em tempo real pelo YouTube e as imagens podem ser visualizadas no Facebook do Congresso. Para compor a mesa diretiva do nosso painel, que tem como tema Desenvolvimento Regional, convidamos o mediador, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e membro da diretoria do Instituto Rui Barbosa, Domingos Taufner. O palestrante Jair Santana, mestrado em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, advogado especializado em governança pública, consultor de entidades públicas e privadas, escritor, conferencista e professor no pós-graduação da PUC Minas Virtual. Convidamos na sequência o palestrante César Reinaldo Risset, gerente da Unidade de Ambiente de Negócios do Sebrae Paraná, possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Maringá, especialização em Políticas Públicas para Micro e Pequenas Empresas pela Unicamp e mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professor assistente da Universidade Positivo, coordenador de Políticas Públicas do Sebrae e conselheiro do Conselho Regional de Economia no Paraná. Tem experiência na área de economia, com ênfase em economia, atuando principalmente nos seguintes temas: clusters e aglomerações produtivas, competitividade, micro e pequenas empresas, arranjo produtivo local e identificação de clusters. Experiências anteriores incluem projetos desenvolvidos para o governo federal e do estado do Paraná. Convidamos agora Jamile Bergamaschini Matadiz. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, Universidade Camilo José Sela, mestrado em Direito Público e doutorado pela Universidade de Alcalá de Henares, catedrática Jean Monnet de Direito Comunitário, atualmente é professora visitante da Universidade da República do Uruguai, Universidade de Castilha de La Mancha, Universidade de Alcalá de Henares, Universidade de Buenos Aires, professora adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais e da Fundação Universidade de Itaúna, e ex-professora da Universidade Federal de Viçosa, diretora da Cátedra Jean Monnet de Direito Comunitário pela Universidade Federal de Minas Gerais. O próximo palestrante, Carlos Francisco Molina del Pozo. Catedrático Jean Monnet ad persona, Direito Comunitário, catedrático Direito Administrativo e presidente do Instituto Euro-Latino-Americano de Estudos para a Integração, professor visitante em várias universidades estrangeiras, doutor honoris causa pela Universidade de Buenos Aires, Argentina, também autor de mais de 70 livros e 300 artigos científicos em revistas. Recentemente, teve editado aqui em Curitiba o Tratado de Direito da União Europeia. Convidamos agora, na sequência, o mediador, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e membro da diretoria do Instituto Rui Barbosa, Domingos Taufner, para dar as boas-vindas. Muito boa tarde a todos e todas aqui presentes nesse painel. Estamos nessa terceira edição do
Congresso Internacional de Controle de Políticas Públicas, que sempre é um sucesso, seja pelo conteúdo ou pelo público que ele consegue atingir, tanto aqui quanto virtualmente. Tivemos já vários momentos, a palestra de ontem de abertura sobre a questão sistêmica foi de excelente qualidade, e vamos agora debater sobre a questão das políticas de desenvolvimento regional. Temos aqui vários palestrantes que já foram apresentados para vocês. Cada um vai ter o tempo de 15 minutos aí, era 20 minutos, mas devido ao adiantado da hora, vamos reduzir para 15 minutos, para nós conseguirmos ouvir aqui a todos os nossos palestrantes. Então, iniciamos aqui, já foi devidamente apresentado pelo professor Jair Eduardo Santana, que primeiro eu conheci os livros dele, depois eu conheci pessoalmente. Passo a palavra para ele aqui. Presidente da nossa mesa aqui, Domingos Toffler, eu entendo perfeitamente que o horário hoje nos prejudica um pouco, sob certo aspecto, mas acredito que em congressos assim, desse porte, desse nível, nós não temos realmente tanto tempo para aprofundar naquilo tudo que deve aqui ser exposto de uma forma bem sintética. Eu, claro, só cumprimento os presentes, temos quase 50 pessoas na sala, não importa se o número é grande, elevado ou baixo, cumprimento os professores, outros palestrantes. O doutor Domingos sabe muito bem disso, eu tenho que revelar sempre isso em público, eu tenho uma inveja dele, porque eu tenho algumas coisas no Espírito Santo, eu vou naquele Espírito Santo, que cidade linda, ele sabe disso, e nos encontramos ali de vez em quando. Mas, já indo direto ao ponto, vocês podem verificar que o slide, ele em cima uma pergunta, uma questão. E assim a organização do evento me questionou. Né? As aquisições públicas, as compras públicas, os suprimentos governamentais, enfim, seja as licitações, os contratos, seja o nome que queiram dar ao Instituto, eles assumem ou devem assumir um papel estratégico para induzir o desenvolvimento de um território, de uma região, de um local, de um país? Essa é a pergunta. Então, eu aqui pergunto também, os senhores acham que sim? Acham que não? Acham que não acham nada? O assunto não faz parte da agenda? Nunca pensaram nisso? Bem, essas coisas, doutor Domingo, me acompanham há quase 30 anos. Quem já leu alguma coisa sobre a qual eu escrevi sabe muito bem que, para mim, até foi um presente a palestra de ontem à noite, porque há muito tempo venho eu também aplicando a teoria sistêmica a vários segmentos, né, do saber, mas não só ela, mas também o pensamento complexo, talvez, não só, mas para fugir do pensamento linear cartesiano. Então, eu acho que essas coisas todas que a gente vai tratar aqui bem rapidamente, elas se explicam a partir de um posicionamento nosso, de todos nós, em relação ao assunto. Como compreender, como responder, como entender, como nos inteirar. Bem, eu tenho notado que nós temos, e vou falar só do Brasil, não vou transcender nenhuma fronteira, não vou perpassar pela América do Sul, pela América, pelo Canadá, pela Europa, por nenhum outro país. Vamos falar do Brasil. Né? Eu acho que aqui no Brasil nós temos alguns consensos em relação à pergunta. A pergunta. Me parece que a gente hoje está começando a consensuar, a entender que essa questão da compra dos suprimentos, essa questão é, sim, vamos dizer assim, um ferramental para se fazer uma política pública. Parece que, através das compras públicas, a gente pode gerar emprego, melhor distribuir riqueza, fortalecer a economia. Então, as pessoas estão começando a entender isso. E, quando eu falo que 30 anos fico observando essas coisas, é porque isso é recente. Aqui a gente entra numa livraria para achar livros sobre suprimento governamental e só encontra livro de advogado, que só fala da lei.
e que entende que o processo de suprimentos, no geral, né? Estou falando no geral, é um processo formal, finalístico, que encerra um fim nele próprio. Então, o jurista não estava muito acostumado em fazer o intercâmbio ou fazer, como diz um amigo nosso, fazer a catracada, juntar os conhecimentos do aspecto da economia, do desenvolvimento, da política com o direito. A palestra de Jorge foi muito boa, Jacobi, agora há pouco, porque elucidou alguns conceitos, então, a gente, por não passar pelos conceitos, a gente se perde um pouco no caminho. Mas, então, esse primeiro conceito parece que sim. Então, o poder de compra está aí para instrumentalizar uma política. Parece que também nós consensualizamos aqui no Brasil que o poder de compra ele é superlativo, seja onde for, seja em período de crise ou não. Parece assim que as prefeituras, o Estado, a União, parece que o poder de compra governamental é forte. Estou falando ainda de consenso. As pessoas começam a entender, é fato, tem recurso financeiro no setor. Parece também haver consenso que o marco regulatório, em todo o seu timeline, ele vem melhorando. E destaco apenas os 3 pontinhos verdes. A Constituição Federal de 88 e as 2 leizinhas aí, LC 123 e 147, que auxiliam a fazer a política. Marco regulatório, poder de compra, política. O marco regulatório vai sendo entendido um pouco melhor. Aí tem um ponto que também nos é muito caro, né? Que nós aqui no Brasil não exploramos as potencialidades normativas do setor. Abdicamos, renunciamos às competências legislativas municipais, tema da minha dissertação de mestrado, há muito tempo atrás, mais de 20 anos. O primeiro livro que eu estava lendo. Então, mas é o nosso regime, e todo mundo vem repetindo como se fosse aquele mantra, 8666, 866 não pode, 866 não deixa, 866 trava, 866 é burocrática. Ora, mas quantos municípios têm o seu próprio código de licitação? Que pode ter. Os seus processos escritos de uma certa forma. Então, fico contente quando o Tribunal de Contas do Mato Grosso, por exemplo, foi quem capitaneou um pedacinho do 866 e falou assim, não, aqui no estado do Mato Grosso, a gente não tem que considerar a 866 para dispensa de 8.000 e de 15.000. Por quê? Porque isso é uma brecha que a legislação deixa. Lá no Mato Grosso é diferente. Os municípios, quase que todos, praticam outros valores. Onde está escrito isso? Aqui, na Constituição Federal. Bem, o marco regulatório é bom. Há consenso também, falando de marco regulatório, porque descendendo desse marco regulatório, que há uma certa razoabilidade desses instrumentos que efetivam a política. Como assim? Na parte, ou no plano operacional do processo, na parte de operação, essas seriam as ferramentas que estão mais evidentes para a gente. O quê? Fazer dos pequenos negócios, a política. Essas questões aí de processo, empate ficto, trazer benefícios para os pequenos negócios dentro de um processo, isso, então, parece que é razoável. Eu sempre acho que a legislação podia ir adiante. Acho que deveria ter ido mais. O Brasil poderia ter caminhado melhor. Mas está bom. Tem esses benefícios, eles estão aí, uns vão praticando mais, outros vão praticando menos, outros ainda nem sabem do que se trata. Mas, de qualquer forma, esses benefícios estão por aí. Bem, se eu vi, e se nós temos um cenário mais ou menos de uma percepção positiva, dentro daquilo que eu falei até agora, nós, aí já falaria por mim, né? É uma espécie de reclamação mesmo. Eu percebo muitas ausências. Que ausência? A primeira dela é essa. Né?
queria eu que esse primeiro quadro ali, política pública, ele estivesse verde, para que todos nós soubéssemos do que estamos falando. Bom, começa-se a entender, como nós dizemos aqui. Começa-se a entender. Mas não faz parte ainda da agenda. Mas já é um caminhar. Bem, e planejamento? Porque, obviamente, que para fazer tudo isso acontecer, nós precisamos de planejar. Aí nós temos um ponto que é vermelho, bem vermelho. E é curioso, porque a última fala agora ali na plenária, todo mundo chega à conclusão que o Brasil não planeja nada, né? Isso é fato. Então, nós precisamos virar um pouco, vamos dizer assim, o nosso comportamento para nos entender melhor em relação a isso. O marco regulatório, como eu disse, ele está num plano amarelo, satisfatório. E estratégias para essa política, quais são? São incipientes também. Porque se nós não temos um planejamento, não temos a estratégia, e tampouco monitoramos o resultado. Embora nós tenhamos pessoas, atores que eu chamo, que poderiam movimentar muito bem esse processo. Por causa da nossa capacidade. O brasileiro tem uma inteligência que poderia ser melhor, né, utilizada nesse sentido. Bem, só que o que está em amarelo é o que segura isso tudo, que é o conhecimento. Então, o estudo, a pesquisa, o avanço, o fazer é que nos leva a essa caminhada. Muito bem. Consensos e ausências. Mas, diante desse cenário, assim, eu tomei a liberdade de falar de 2 casos de uma pendência. Eles estão aqui. Aliás, eu vejo até que os responsáveis, aí, ou parte desses responsáveis, estão na sala. Um é o secretário de Planejamento de um município de Minas Gerais, de Paracatu, o senhor Erasmo, está sentado aqui, e outro é o prefeito municipal de Campo Verde, lá do Mato Grosso, que também está sentado aqui. Quando a gente diz assim, lá em Campo Verde, doutor Toffner, a gente está em crise, né? Dizem, né? Pois é, Campo Verde, nesse período de crise, gerou 1.300 e poucos empregos. O PIB per capita lá está quase 50 mil, prefeito. Quase 50 mil, PIB per capita. Agora, o que tem por trás do CAGED, nessa geração de emprego, meu amigo Rissetti? Quando a gente vai esmiuçar o CAGED, o Cadastro de Emprego e Desemprego. Os negócios, porque o prefeito lá tem uma política de comprar na cidade. Comércio e serviços, privilegiando o local. O que é? Fazendo com que aqueles consensos sejam efetivos. Claro, eu não sei se a prefeitura tem 30 milhões, 40, 50, 100 milhões para gastar no mercado. O fato é que gasta no mercado, privilegiando os pequenos. Não é? Paracatu, que nós temos lá, é um município que vem se preocupando muito com o planejamento, mas é difícil, porque não se tem, ou não se tinha, um ponto zero, uma base para se começar. Então, lá, hoje tem um planejamento, um PPA, onde a política de desenvolvimento econômico regional local está no PPA, porque não é projeto do secretário, não é projeto do prefeito, é um projeto da sociedade. Entende a diferença? Então, a política de desenvolvimento econômico induzindo pequenos negócios é política pública que está no programa de longo prazo. Então, passará a funcionar. É o que eu venho sustentando há bastante tempo. Né? Lá tiveram, vamos dizer assim, a oportunidade de fazer com que o PPA estivesse linkado aos ODS, aos ODMs, os índices de eficiência, inclusive. Né? Bem, esses 2 casos nos mostram o quê? Que é possível tocar-se a política, responder afirmativamente e tocar a política. Bem, mas ainda me resta uma coisa, né? Que é essa pendência.
essa pendência tem nos incomodado muito. Né? Saber se é possível a territorialização da compra, independentemente do fator financeiro. Não tem nada a ver com o 48, parágrafo 3º da 147. É curioso, porque aquele ponto número 7 que está ali, diz assim, nós podemos pagar mais, até 10% mais, num determinado território, numa determinada região, para aqueles empreendedores, aqueles empreendimentos, aqueles fornecedores que estejam no local. Mas tiremos a restrição geográfica potenciada pelo aspecto econômico. A pergunta é, poderíamos nós, aqui em Curitiba, fazer uma licitação para as empresas só de Curitiba, sem pagar a mais? Porque pagando mais eu posso, está na lei, expressamente. É curioso, né? Eu respondo que sim. Eu nunca achei que fosse o contrário. Esse caso está em discussão no Brasil, em umas 3 cortes, mais ou menos. Estou acompanhando. E estou trabalhando como cupido da causa. Espero que vençamos. Se não vencermos, tomamos aí um retrocesso. Né? Mas é uma questão de leitura, doutor Domingos, porque é onde a gente fica um pouco ansioso, assim, porque as coisas podiam andar mais rápido um pouco no Brasil, mas até que se entenda isso, né, pode demorar. Porque se isso for entendido rapidamente, nós progrediremos um pouco mais. De qualquer forma, com esse ferramental que nós temos hoje, já é possível caminhar bastante. Tanto que há vários casos, o doutor Stella vai contar, tem vários cases no Brasil, mas que fosse o Brasil inteiro que fizesse isso. Né? E, lamentavelmente, não é. Esse tema pendente, então, quem se interessar por ele, eu próprio tenho muito material, só que aí nós teremos que entrar numa hermenêutica profunda para compreender as coisas. Os que dizem que não podem, invocam uma decisão do TCU que nada tem a ver com o caso. É onde eu falo do conhecimento. Lamentavelmente, as pessoas estão estudando cada vez menos, estão lendo cada vez menos, e não se atentam para as coisas. Então, a gente que às vezes tem o tempo a nosso favor, claro, temos que discutir, mas não podemos fechar os olhos para as outras realidades. Como eu deixei aí a oportunidade para que alguém faça contato, etc., caso queira esse material, ele está aqui, ó. Pode fazer contato comigo por ali. Bem, presidente, eu já vou lhe devolvendo a palavra para poder ser fiel ao tempo. Obrigado aí por cumprir o tempo, realmente muito importante suas palavras aí sobre o desenvolvimento local. Uma vez eu era presidente de uma autarquia no Espírito Santo e abrimos um pregão para compra de passagem aérea, ganhou uma empresa do Rio Grande do Sul. Quer dizer, nada contra o Rio Grande do Sul, mas mas assim, é complicado, né? Certas coisas aí que realmente dificultam muitas vezes a eficiência do processo. Vou passar a palavra então agora para César Reinaldo Rissetti, que já foi devidamente apresentado aqui pela gente. Ele vai falar aqui do púlpito. Pode. É mais para visualizar mais as pessoas. Boa tarde. Então, primeiro, cumprimentar o nosso coordenador Domingos Taufner, do Espírito Santo. Então, seja bem-vindo aqui ao Paraná, né, pela coordenação. O Jair, já conheço há um tempo, né, professora Jamile, professor Carlos, né, sejam muito bem-vindos, né, ao Estado, né, e a vocês que estão aqui numa plenária de um tema que eu acredito que a gente deva discutir mais, né, dentro das instituições, que é a questão do desenvolvimento regional. Muito pouco discutido esse assunto, né, e a gente vai ver. Eu vou procurar demonstrar dois pontos, né, em função do tempo, 2 pontos principais, e vou mostrar com alguns números
como isso vira uma realidade, né, que a gente muitas vezes é capaz de mudar, mas a gente, por não discuti-lo, a gente não muda uma realidade, né, que confere um pouco mais de dignidade, né, para as pessoas onde elas moram, né. A primeira questão importante, né, isso não sou eu que estou dizendo, isso são dados, são números que mostram que a dinâmica produtiva é fundamental para a dinâmica de uma região. Seja essa região um município, seja essa região um conjunto de municípios, seja essa região um estado. Se eu tenho uma dinâmica produtiva em um determinado território, uma determinada região, eu tenho condições de colocar o que se denomina de dar a oportunidade para o desenvolvimento humano. Se eu não tenho uma dinâmica produtiva numa determinada região, num determinado recorte geográfico, eu tenho muita dificuldade de dar a oportunidade para o desenvolvimento das pessoas, né? E isso faz com que essas regiões acabem tendo dificuldades de manter um certo dinamismo que faça com que as pessoas, né, consigam ter o que a gente já viu, o tal do IDH, né, da ONU, né, o que a ONU coloca que é fundamental para as pessoas, que é você ter oportunidade para os indivíduos e ampliar as oportunidades para as pessoas, né. Existe um livro de um cidadão chamado Amartya Sen, né, que foi um dos criadores, que colocou desenvolvimento como liberdade. E o desenvolvimento, por mais que se discuta, e tem muita discussão sobre o conceito de desenvolvimento, mas o desenvolvimento é aquele que dá liberdade para as pessoas, que dá liberdade para as pessoas escolherem, que dá oportunidade para as pessoas. Isso é desenvolvimento. Uma região, uma cidade que não dá oportunidade para os indivíduos, uma região, uma cidade que não dá liberdade para as pessoas escolherem, é uma região, uma cidade que não se dá condições para o desenvolvimento das pessoas. E esse processo de desenvolvimento, que pelos indicadores da ONU está muito ligado à saúde, educação e à renda, que é essa parte de cima desse modelo mental, vamos dizer assim, né, que é a parte do que se caracteriza como desenvolvimento humano, principais aspectos do desenvolvimento. O Dr. Sebastião até colocou, né, os indicadores, quantos indicadores, e a ONU sintetiza em 3 principais aspectos, 3 dimensões. Essas 3 dimensões de oportunidade para as pessoas, elas não acontecem ao acaso, né? Nada acontece ao acaso, as coisas são construídas. E essa construção depende de toda uma condição que se gera para o dinamismo produtivo de um território, para o dinamismo econômico de uma determinada região, né? Que é o momento em que eu tenho a condição de gerar um entorno competitivo, um ambiente de negócio, para que as empresas prosperem nessa região, para que o mercado prospere nessa região, para que essa região consiga gerar uma quantidade de renda e emprego que dê condições para as pessoas acessarem esses serviços que garantem uma vida longa e saudável, um acesso à cultura e conhecimento e um padrão de vida digno. Sem gerar essa renda, esse emprego, sem gerar oportunidade nesse território produtivo, eu tenho muita dificuldade de manter processos de desenvolvimento, né? Esse mapa que vocês estão vendo aqui é o mapa do estado do Paraná, né, para trazer a nossa realidade. Isso você pega outros mapas de outros estados, você percebe a mesma situação. Ou seja, que situação é essa, né? Você tem algumas regiões que têm um índice de desenvolvimento maior e outras regiões que têm um índice de desenvolvimento menor, né? Então, o dinamismo é diferente, as oportunidades geradas em cada uma dessas regiões é diferente. Esses mais escuros, que eu coloquei com uma identificação, são as regiões do caso desse estado que vocês estão aqui agora, que são as regiões que têm um dinamismo maior do ponto de vista do desenvolvimento humano. Indicadores melhores do ponto de vista de renda, indicadores melhores do ponto de vista de expectativa de esperança de vida ao nascer, que é o indicador de saúde, indicadores maiores de escolaridade e tudo mais, que o índice deles são maiores, né? Então, você pega algumas regiões que têm um dinamismo maior. E a hora que a gente pega, né, onde está uma das dimensões, que é a geração de renda e emprego no nosso estado, também você tem,
nessas cores mais em azul, azul escuro e azul mais claro, é onde eu tenho uma geração maior de renda e de emprego naquelas regiões. E são exatamente as regiões que têm maiores índices de desenvolvimento humano. Então, aonde eu tenho um dinamismo maior do ponto de vista da geração produtiva, da criação de renda, de emprego para as pessoas, são exatamente as regiões em que eu tenho um dinamismo maior do ponto de vista do desenvolvimento que todos nós devemos olhar, que é o desenvolvimento das pessoas, que é a oportunidade para as pessoas. E a hora que eu pego também, né, a geração de emprego formal no Estado, é a mesma situação. Né? Onde eu tenho regiões que geram mais emprego no Estado, são regiões em que eu tenho um dinamismo maior. Esse quadro aqui mostra o percentual que cada município do nosso Estado tem em geração do emprego formal total. E o que você vê? Uma grande disparidade que você tem nesse território. A hora que eu pego também o valor adicionado fiscal de cada município, que vai estar a questão de toda a contribuição tributária para que o Estado possa fazer a sua participação em termos de oferta de serviços, também é a mesma situação. Essas regiões que têm maior desenvolvimento humano, essas regiões são as que têm maior nível de renda de emprego, essas regiões são as maiores em termos de valor adicionado fiscal, onde tem um comércio mais próspero, onde tem uma indústria mais próspera, onde tem uma agricultura mais próxima, e você tem uma condição diferenciada. Na hora que a gente pega esse mesmo Estado e começa a perceber onde nós temos emprego, no caso, participação do emprego do setor público no total de emprego daquela sociedade, se inverte a situação. Se inverte. Essas regiões que eu tenho maior dinamismo são as regiões em que eu tenho menor participação do emprego do setor público no total de geração de emprego daquelas cidades ou daquelas regiões. E aquelas regiões em que eu tenho um menor índice de desenvolvimento humano, eu tenho menor índice de renda e de emprego, onde eu tenho menor valor adicionado fiscal, onde eu tenho menor empreendedorismo, são as regiões em que a grande parte dos empregos que geram são empregos ligados ao setor público. Então, eu tenho uma dependência muito forte da empregabilidade ligada ao setor público para garantir que aquelas pessoas que estão naquele território tenham a capacidade, tenham a oportunidade e consigam melhorar o bem-estar a partir de dois eixos, que não é o eixo da inclusão produtiva, que é o eixo da transferência da garantia de renda. Eu tenho 3 eixos principais para garantir acesso a bens e serviços para a pessoa, para que ela tenha mais capacidade, que ela tenha oportunidade. Um deles é garantia de renda. Eu elevo a renda das pessoas, garantindo renda mínima para as pessoas. Isso no mundo inteiro isso acontece. Né? Isso não é Brasil, a gente extrapola aqui, gera fronteira, né? Não é caso nosso, mas isso é o mundo inteiro, proporciona uma garantia de renda mínima para as pessoas. Ou porque nessas cidades eu tenho um eixo que eu oferto serviços públicos, e daí eu preciso, obviamente, de uma estrutura para ofertar serviços públicos. E é por meio desse serviço público que as pessoas vão ter acesso a determinados bens, a determinados serviços. Então, existem 2 eixos, né, que estão mais fortes em regiões que têm baixo dinamismo produtivo para garantir o mínimo de condições de bem-estar para aquelas pessoas. Mas o eixo central, que é o eixo da inclusão produtiva, ele está ausente, ou muito pouco. E daí eu tenho que usar mais o eixo da garantia de renda, ou o eixo de serviço público, do eixo da inclusão produtiva para as pessoas terem acesso a serviços de bem-estar. E eu, quando tenho uma sociedade que está mais forte esses 2 eixos em relação a esse eixo do meio, eu tenho muita dificuldade de sustentar o processo. Muita dificuldade de sustentar o processo. Né? Se torna difícil, se torna um fardo para aquela sociedade, né, conseguir o mínimo de bem-estar social, se ela não consegue ter o mínimo de condições de geração de emprego e renda naquelas cidades ou naquelas regiões. Né? Porque o que sustenta esse processo, ele está ali no meio, não é o acaso? Não é o acaso, a ordem não é aleatória. O que está no centro desse processo é o eixo da inclusão produtiva, que é o que a gente tem que trabalhar mais. Porque tanto o eixo da garantia de renda quanto o eixo do serviço público, ele não se sustenta sozinho.
Ele não sustenta sozinho. Ele não é autônomo. Ele depende de algo. Ele depende de uma geração para transferir. A garantia de renda é transferência. Eu não transfiro o que eu não tenho, eu só transfiro o que eu tenho. Se eu não tenho o eixo da inclusão produtiva para gerar renda, eu consiga, por meio de uma instituição que nós criamos como sociedade, que é um setor público, né, que nós estamos aqui tratando disso, né, que é política pública, o setor público está no centro. Se eu não tenho o setor público, se não tem de onde ele tirar renda, ele não tem como transferir renda. Então tem que ter renda. E a mesma coisa acontece no de baixo. Se eu não tenho de onde tirar renda, porque o Estado não cria renda, o Estado absorve renda da sociedade. Se o Estado não tem onde tirar renda da sociedade, ele não tem como garantir o mínimo de acesso a serviço público para a sociedade. Então, tanto o eixo de cima, tanto o eixo de baixo, o primeiro e o terceiro, eles não são sustentáveis. Ele só se sustenta se o eixo da inclusão produtiva é capaz de tanto garantir que algumas pessoas se adentrem no mercado e consiga, por meio do seu esforço, ter o mínimo de acesso a serviço, quanto esse eixo da inclusão produtiva que vai garantir renda para a garantia de renda e renda para a sustentação dos serviços públicos. E se a nossa sociedade não presta atenção aqui no meio, a gente fragiliza as duas pontas. As três têm que trabalhar em conjunto. Só que se a do meio não funcionar, as duas outras não se sustentam, né? E isso faz com que as pessoas que estão nessas regiões de menor dinamismo, qual que é a opção que elas têm? Esse aqui é um dado de 20 anos, de municípios que perderam população e municípios que ganharam população nesse estado. Isso você vê no Brasil, você pega os dados, também são similares. Pessoas flutuando. Saindo de onde? Saindo de onde não tem um dinamismo produtivo, e indo para onde tem dinamismo produtivo. Aqueles em azul escuro, ganharam população por 20 anos. O que está em azul mais claro, por 10 anos. O que está em vermelho, perderam população por 20 anos. E a hora que eu perco população, o que eu estou perdendo? Estou perdendo a riqueza da sociedade. O primeiro relatório do desenvolvimento humano da ONU colocou o título: a riqueza das nações são as pessoas. A riqueza da nação não está nesse computador, não está nesse microfone. A riqueza da nação é das pessoas. E a hora que eu não crio o dinamismo produtivo capaz de absorver as pessoas fogem, porque elas não têm o que fazer. Os que ficam vão para serviço público. Os que não têm condições vão embora. E daí esse processo, ele acaba sendo um processo que gera uma situação que perde quem ganha e perde quem perde. Todo mundo perde. Porque a hora que tem um inchaço nessas cidades que recebem, perde também em qualidade. E a hora que as pessoas saem da cidade, perde também. Ao ponto de nós termos aqui no Estado um estudo do nosso Tribunal de Contas que coloca que 190 municípios do Estado pode parar. Esquece. Para. Ou funde com outro, ou fecha. Porque é insustentável. Se fosse uma empresa, já estaria fechada. Estaria fechada. Então, se nós não prestarmos atenção nas condições que a gente gera na nossa região do ponto de vista do desenvolvimento produtivo, nós temos dificuldade de manter qualquer serviço, qualquer ação que gere oportunidade no território. As pessoas ficam até uma determinada idade. Elas ficam ali, tem o mínimo de saúde, tem o mínimo de educação. A hora que é o momento de ter o bônus para a cidade, o que acontece com a pessoa? A pessoa fica gerando ônus, entre aspas, até tal idade, e as pessoas que poderiam gerar o bônus para a cidade não ficam, porque elas vão embora. E a cidade tem o ônus de sustentar o mínimo de serviços para até uma idade e depois não tem o bônus. Essa é a primeira constatação. Isso não é só no Paraná. Esse é o relatório do Índice Firjan, o último relatório, que atualiza o IDHM para todos os estados. E o que ele coloca? O desenvolvimento do país está comprometido. Os municípios deverão ter menos recursos para expandir, principalmente manter os programas finalizados. Por quê? Porque comprometeu a parte produtiva. Se compromete a parte produtiva, esquece. É isso que nós vimos. É uma concentração maior, que é o segundo ponto. Primeiro ponto, se não tem desenvolvimento produtivo, vai estagnar. Segundo ponto, quando isso ocorre, concentra. Esse é o nosso Brasil. O nosso Brasil, 70% do PIB do nosso Brasil está em 309 cidades.
309 cidades responsáveis por 70% do PIB do Brasil, 309 cidades responsáveis por 73% do emprego formal, 300 municípios são 56% da população. E se concentra, onde está concentrando? Novamente, o que historicamente a gente sempre concentrou. Historicamente. É um tema que nós não demos conta. Não demos conta. Esse dado é desde 1939. E vai até o ano 2014, né, até 2005, me desculpe, né, é um dado de um pesquisador da USP, e mostra onde estamos indo. Um segundo ponto, não resolvemos a questão dos desequilíbrios regionais. O desenvolvimento regional não é algo que ocorre em todos os nossos territórios. Né. Esse é o nosso índice do mapa do Brasil, do IDHM. Onde está vermelho, onde está azul. É coincidência? Existe coincidência? Não existe coincidência, existe explicação. E para isso, o que a gente tem que perceber? Primeiro, regiões que estão se organizando estão encontrando caminho, aquelas que não se organizam estão fora. Então, se você não organiza o mínimo, você não consegue ter condições de gerar o mínimo de desenvolvimento no seu município, na sua região. E onde entra os pequenos negócios? O Jair explorou um pouco. Não falta legislação, não falta meios de fazer isso. O que a gente precisa é praticar. Né? E a questão da renda sendo gerada e fixada no local é um ponto que a gente tem que praticar mais. A gente fala muito de geração de renda e emprego, mas a gente fala muito pouco de estratégia de fixação da renda e emprego. Né? Transfere a renda para o território, não tem emprego, a renda vai para outros locais. Né? Então, isso que a gente tem que pensar. Obrigado. Vamos passar imediatamente para o professor Carlos Francisco Molina del Pozo. Muchas gracias. Buenas tardes, señor consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Espíritu Santo, señores que me acompañan en la mesa, querida Yamile. Quiero agradecer, en primer lugar, al doctor Sebastián. Quiero agradecer al doctor Sebastián, en primer lugar, y también a la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de Belo Horizonte por su... Yo es que no sé hablar con esto así. Por su invitación a participar en este congreso. Muchas gracias a todos. Bueno, tengo 15 minutos, me han dicho, para contarles a ustedes, y además en español, lo siento, comprendo el portugués, pero no lo falo todavía, prefiero hablar en español. 15 minutos para contarles a ustedes lo que hacemos en la Unión Europea para tener una política regional, una política de cohesión, una política de desarrollo. Así que voy a intentar cumplir con el tiempo. Miren, lo primero que tengo que manifestar es que ya en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea se pone de manifiesto como uno de los grandes objetivos de la Unión, junto a lograr una mayor calidad de vida de los ciudadanos, el de establecer una cohesión económica, social y territorial dentro de la Unión Europea. Por tanto, ya desde el objetivo principal del artículo 3 está señalando que la cohesión económica, social y territorial son un hecho natural dentro del desarrollo de la Unión. Además, en base al artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, nosotros tenemos una serie de principios como son el de atribución, el de subsidiariedad y el de proporcionalidad, que lo que hacen es permitirnos distribuir las competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros. Las competencias para la actuación, para las acciones a emprender dentro de la Unión. Y en ese sentido encontramos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión que en el artículo 4, cuando habla
de las competencias compartidas entre los Estados y la Unión, menciona justamente la cohesión económica, social y territorial. Por tanto, encontramos también ahí otro hecho que nos pone de relieve, que es una competencia compartida y que, por tanto, le corresponde tanto a la Unión como a los Estados miembros. Por eso que los Estados miembros no podrán adoptar, sino de manera coordinada, sus políticas económicas, siempre tendentes a facilitar la cohesión económica, social y territorial. Y serán medidas siempre complementarias las que haya por parte de la Unión Europea respecto a las que tengan los Estados miembros, siempre apoyándose las dos medidas de las dos partes. Además, el fin fundamental que establece el famoso artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión no es otro que el de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión Europea, para lo cual la Unión desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial. Y de forma particular, el tratado hace alusión, fíjense, a diferentes cuestiones, sobre todo cuando habla de eliminar las diferencias entre niveles de regiones, niveles de desarrollo dentro de las distintas regiones. Habla también de reducir el retraso que se produce en algunas regiones menos favorecidas respecto a otras más favorecidas. Por ejemplo, se refiere a cuando habla de distintas regiones, se fija, menciona concretamente a las que están en zonas rurales, a las que están afectadas por los cambios en... Llevo 5 minutos nada más. Bueno, casi no me dejan respirar, ¿eh? Me tiene la señorita marcado. Estaba diciendo que hay regiones que específicamente se mencionan en el tratado, como son las que se refieren a zonas rurales, zonas afectadas por una transición industrial, regiones que además padecen desventajas naturales o demográficas prolongadas, y ahí fíjense que nombra, por ejemplo, las regiones que están más septentrionales, que tienen mucha menos densidad de población, menciona las regiones insulares, menciona las regiones transfronterizas, las regiones de montaña. En definitiva, dentro de la Unión Europea, todas las acciones que he dicho se complementan por parte de los Estados respecto a las que hace la Unión, tienen su base en formular y desarrollar políticas y acciones que logren el desarrollo del mercado único europeo. Saben ustedes que nosotros conseguimos después de muchos años llegar a la fase del mercado común, del mercado único europeo, en el año 93. Desde entonces todo se hace en pro para lograr que el mercado único europeo funcione. Y para mejorar las condiciones de vida dentro del mercado único es por lo que se han creado una serie de instrumentos como son los fondos que ayudan a la política regional, al desarrollo de las regiones, de una manera importantísima. Fíjense que tenemos el FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Tenemos el viejo FEOGA, Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, que hoy día ya está anulado y en su sustitución se ha creado el Fondo Europeo de Agrícola de Desarrollo Rural, el FEADER. Tenemos el Fondo Social Europeo, tenemos el Fondo de Cohesión Económica y Social. Todos estos fondos vienen a contribuir al mantenimiento y mejora
de la relación entre las distintas regiones y a intentar igualar por arriba todas las regiones europeas. Eso, unido a los instrumentos financieros que se usan en el desarrollo regional en la Unión Europea, tales como el Banco Europeo de Inversiones, que lo que hace es ayudar en materias concretas a que se consigan los objetivos de ese mercado único, en materias como el medio ambiente, en materias como el cambio climático, el desarrollo sostenible, por otra parte también la energía, las llamadas redes transeuropeas, es decir, los transportes, infraestructuras de transportes y las comunicaciones. En fin, ven ustedes que hay una serie de instrumentos financieros que junto a los fondos consiguen la elaboración, la puesta en práctica de una verdadera política regional amparada en esa idea de cohesión económica, social y territorial. No me da tiempo de contarles a ustedes algunos instrumentos financieros. Complicado. Yo soy enemigo completamente de las tecnologías, totalmente. O sea, no las uso nunca. Yo siempre hablo de pie y sin micro. Y se me oye perfectamente. Lo que pasa es que como están grabando, yo me pliego a las necesidades del guión. ¿Cómo no? Miren, el FEDER, 3 minutos. Eso para que diga que no estoy de acuerdo con las tecnologías. Sí, les decía que, por ejemplo, de los fondos que les he citado, el FEDER es el más importante en lo que se refiere al desarrollo de las regiones. El FEDER, dice el artículo 176 del tratado, que está destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la Unión. Y eso lo hace mediante una participación en el desarrollo y en el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas. No tengo tiempo, después seguramente la profesora Yamile les va a hablar del FEDER en cuanto a resultados, que es un fondo a través del cual tanto los países del sur de Europa como Portugal o como España o como Grecia nos hemos beneficiado enormemente de cantidades tremendas e importantes de dinero, que hemos hecho autopistas, redes de alta velocidad en los transportes, en las telecomunicaciones, en fin, hemos desarrollado absolutamente nuestros países gracias a esas ayudas que venían del FEDER. Así que es muy importante para los países del sur, ha sido fundamental. Y el Fondo de Cohesión, que está en el artículo 177 del tratado. Les vengo hablando de la cohesión económica, social y territorial, y ahora lo que quiero es decirles que para llevarla a cabo hay un fondo de cohesión económica, social y territorial, que además de estar regulado en el artículo 177 del Tratado de Funcionamiento, se encuentra en el protocolo número 28 del tratado, anexo al Tratado de Funcionamiento. Y ahí se habla de que se cubre con ese dinero temas de medio ambiente, temas de energía, redes transeuropeas, infraestructuras de transporte, participación en la reconversión de las regiones industriales en declive y, en fin, una serie más de ámbitos que están regulados en ese protocolo y en ese artículo. Luego está el Fondo Social Europeo, que, como dice su artículo o sus artículos que lo regulan, pues se ha creado para mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores dentro de la Unión Europea. Se trata de elevar el nivel de vida de esos trabajadores y bueno, pues se logra, en parte, se logra gracias a que se dedica mucho dinero a formación y a educación de los trabajadores cuando se quedan en el paro. Y los hay en función de, no tenemos tiempo, de distintas edades.
personas que están en paro, que están desempleados, de menos de 25 años, de más de 25 hasta 50, de 50 años en adelante. En fin, el fondo funciona muy bien, está gestionado por la Comisión Europea y además tiene un comité que le asiste, en donde están representados los estados, los sindicatos y las asociaciones profesionales de empresarios. Voy a terminar, estoy terminando, porque querría al menos decirle que hay otros fondos, otros órganos en la Unión que contribuyen dentro de la organización territorial a este desarrollo de la política regional en la Unión. Me estoy refiriendo concretamente al nuevo FEADER, que antes he citado, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, que tiene unas cantidades de dinero, maneja unas cantidades enormes, y que todos los agricultores europeos se pueden beneficiar de su uso. Por otra parte, lo he mencionado antes también, estaría el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, que está regulado y que, como les he dicho, va a financiar cualquier tipo de inversión que ustedes hagan para mejorar el mercado único europeo. El Banco Europeo de Inversiones, ustedes pueden pedir, porque financia hasta el 50% de las inversiones que se lleven a cabo. Está abierto a todo el mundo, incluida América Latina. Mucha gente ni lo sabe, pero está abierto a América Latina. Ustedes aquí en Brasil, porque hay una modalidad de uso del banco, que es a través de bancos intermediarios, ustedes lo tienen aquí a través del Banco Nacional de Desarrollo, que es quien tiene la representación del Banco Europeo de Inversiones. Ya voy a terminar. Además del Banco Europeo de Inversiones, hay dos órganos, que ya termino, muy importantes, que están citados en los tratados y que contribuyen enormemente al desarrollo regional en Europa. Uno es el Comité Económico y Social Europeo, el CESE. Comité Económico y Social Europeo está formado por una tercera parte que son empresarios, una tercera parte que son sindicatos y una tercera parte que son trabajadores o actividades diversas. Ahí estarían las cámaras de comercio, estarían las asociaciones artesanales, colegios de abogados, en fin, de economistas también. Y es un órgano consultivo de las instituciones de la Unión Europea en materia de desarrollo regional. Y por último, el último órgano es el Comité de las Regiones. Tendría mucho para hablarles de él porque contribuí personalmente, en primera persona, a su formación. Hoy día es un órgano absolutamente descafeinado. No tiene nada que ver con la idea que tuvimos inicialmente al crearlo hace bastantes años ya. Pero es un órgano que, de manera consultiva, también procura el asesoramiento y la mejora de las condiciones de vida de las regiones. Es un órgano que está formado también por representantes de todas las regiones europeas y, al decir regiones, da las distintas distribuciones territoriales en Europa. Están las regiones, están los estados centrales, que no tienen regiones, y están también los municipios. Por lo tanto, es una mélange de cosas que al final no representa nada y no sirve para casi nada. Ya termino, de verdad. Además, estaba pensando, me están ustedes grabando y a ver lo que van a decir en Bruselas de lo que yo estoy diciendo. Muchas gracias. Gracias, professor Molina. Vamos passar agora para a fala da Jamile Bergamaschi Mata Diz. Com a palavra. Muito obrigada, conselheiro Domingos. Aproveito para cumprimentar a mesa
em nome do conselheiro. Agradeço ao presidente do IRB, doutor Sebastião Alvécio, um grande parceiro da Cátedra Jean Monnet, que coordenamos na Universidade Federal de Minas Gerais. Quando me foi feito o convite, e eu fiquei pensando o que eu vou falar de desenvolvimento regional. Porque eu sou uma estudiosa do tema da União Europeia, o professor Molina, inclusive, foi meu orientador já há um certo tempo, mais ou menos, há mais de 10 anos, que eu fiz o meu doutoramento na Universidade de Alcalá, sob a orientação do professor Molina. E, atualmente, nós temos, na Universidade Federal de Minas Gerais, também uma rede de pesquisa que se chama Integração, Estado e Governança. Então, a partir das pesquisas que nós estamos realizando, eu resolvi fazer um recorte, cortar um pouquinho o tema do desenvolvimento regional e falar sobre governança e desenvolvimento regional na União Europeia. A governança hoje virou uma palavra de moda, governança, empoderamento, enforcement, todo mundo gosta de falar, mas aí a gente fica pensando assim, o que é a governança? No caso da União Europeia, a gente teve uma situação muito assim, visível, a gente consegue observar como surge a discussão sobre a governança, porque se discutia até, mais ou menos, a década de 90, uma crise de representatividade na Europa. Isso por quê? Porque, até o ano de 2009, o Parlamento Europeu ele não tinha competência legislativa plena. Então, o cidadão da União Europeia, se fosse espanhol, francês, holandês, ele não se sentia devidamente representado, porque a integração europeia ela tinha uma falha sistêmica, que era a concentração no poder executivo. Então, nós já temos o problema do não me representa. O problema lá era não me representa 2 vezes. Também em relação ao desconhecimento generalizado sobre a questão da competência entre os Estados-membros e a União Europeia. A União Europeia, vou falar uma heresia aqui, ela se comporta como se fosse um Estado federal, mas ela não é. Só que ela tem competência exclusiva, competência compartilhada, e competência de apoio, um pouco copiando não, mas reproduzindo o sistema brasileiro, e de outros sistemas federais. E havia também, nesse momento, uma percepção de uma verticalidade, quer dizer, decisões que a gente fala tomada de cima para baixo, top to bottom, entre as instituições da União Europeia, que ficam lá em Bruxelas, tem lá uma rua específica, chama Rue de Loire, você vai lá, está a Comissão Europeia, que é o Poder Executivo da União Europeia, tem lá uma representação do Tribunal de Justiça, é como se fosse Brasília, a gente está longe, essa distância entre o processo de tomada de decisão e o cidadão europeu ela era muito visível. Vocês imaginam que a gente já reclama que não me representa lá. Quem é a União Europeia? O que a Comissão Europeia tem a dizer sobre a produção de azeite na região sul da Espanha? Então, esse era um problema que foi se arrastando ao longo do tempo. Em 2001, a Comissão Europeia, que é a instituição executiva da União Europeia, ela é chamada de guardiã da União Europeia, porque tudo passa pela Comissão, desde a propositura e proposta legislativa até o controle das medidas adotadas pelos Estados, tudo passa pela União Europeia. É o grande, vamos dizer, arquiteto da construção do ponto de vista da execução, não das diretrizes políticas, mas da implementação dessas diretrizes. A Comissão Europeia, então, ela cria um documento chamado Livro Branco para a Governança Europeia. E, nesse livro branco, ela constata esse chamado déficit democrático e resolve propor algumas medidas, algumas ações, baseado em 5 princípios muito básicos. Uma abertura maior do processo decisório, como fazer, como implementar. Uma das questões que se levanta, por exemplo, em relação à abertura consultas públicas prévias às pessoas que forem diretamente atingidas por uma determinada medida. Incrementar o nível de participação,
E aí nós temos até exemplos de decisão judicial, onde o Tribunal de Justiça da União Europeia, esse sim ativista, é um tribunal, né, ele cria a norma mesmo. Ele é ativista. Onde o Tribunal de Justiça ele, determinou a participação, quer dizer, ele obriga a participação, a responsabilidade, a eficácia e coerência das medidas. Responsabilidade aqui no sentido de que as instituições elas têm que entender o papel que elas vão desempenhar. Aqui a gente trouxe um conceito, né, eu gosto muito desse conceito porque usa uma palavra que eu entendo que ela é essencial, chama pragmatismo, que é muito vinculado ao planejamento. Eu costumo brincar que o pragmatismo é um sentimento, o planejamento é uma conduta. A União Europeia ela reconhece que é necessário tomar medidas efetivas, né, mais do que falar que nós somos democráticos, nós respeitamos os direitos humanos, as minorias, a igualdade de gênero. O que nós podemos fazer para que esse cidadão europeu se sinta representado e, ao mesmo tempo, entenda a importância da União Europeia? E aí o livro branco vai especificar a necessidade também de contar com a participação popular. A gente trouxe aqui algumas características da governança, né? Eu não vou trabalhar com todas elas, porque o tempo já é, né, curto, mas uma questão que eu gostaria de chamar a atenção é, nós, do direito, nós temos um problema seríssimo, que agora a gente vem consertando um pouco. A gente tem medo de trabalhar com institucionalidade, assim, a qualidade institucional. Né? A gente começa a trabalhar com qualidade institucional, não sei, tem 10 anos, nem isso, né, professor Jaime? Mais ou menos. E o problema da gente não trabalhar com qualidade institucional, inclusive do ponto de vista, né, do conhecimento dos números, né, como se mede a eficiência, é o fato de que a gente, então, toma decisões aleatórias. É o que eu chamo intuitivas. Né? A gente não sabe o que acontece, mas nós vamos decidir assim mesmo. Uma das questões que a governança traz é justamente a institucionalidade dos meios de decisão, que, ao mesmo tempo, conte com a participação popular. Aí, claro, a gente pode ter, né, distintas formas de participação, ou meios de expressão, audiência pública, consulta, né, formas de referendar uma decisão. Audiência pública, por exemplo, nós temos um projeto com o Ministério Público de Minas Gerais, porque tem uma situação interessante. Todo mundo diz não funciona. Todo mundo fala. Né? A audiência, agora querem cortar a audiência pública e licenciamento ambiental, porque não funciona, não é isso? Quanto é que não funciona? Nós queremos saber quanto. Em que medida a população foi, participou, e o gestor, depois, né, no momento de decidir, levou ou não em consideração o que foi dito na audiência. Nós queremos saber quanto é que é. É 5%? 10%? Ninguém tem esse dado. Porque, se alguém tiver, por favor, me avise que eu estou procurando loucamente. Né? O dado se perde. Então, realmente, aí a participação ela fica vazia. Porque o indivíduo foi lá, participou na audiência, mas, na hora de tomar a decisão, o gestor não me falou se ele levou ou não em consideração a participação. Não estou dizendo que nós vamos obrigar o gestor, gente. Contra toda a nossa tradição jurídica, igual eu brinco, eu vou obrigar o gestor a fazer aquilo que foi falado na audiência, porque, por uma questão de viabilidade técnica, financeira, a demora no processo de licenciamento ambiental, por exemplo, pode, né, acarretar a impossibilidade de que o que foi decidido, mas eu tenho direito de saber. Eu só quero saber. Eu quero saber por que eu fui lá, disse não, e depois ele foi lá e disse sim. Eu sou uma pessoa curiosa, né? Vocês já viram. Então, e aí a questão que a gente fala da institucionalidade, não uma institucionalidade formal. Não é isso que nós estamos dizendo. Institucionalidade da criação de um processo decisório que eu consiga acompanhar, igual cadeia produtiva, lá do início até o fim. Eu quero entender esse processo. Eu quero entender como é que se conta com a participação popular. Qual é, né, a extensão, o alcance dessa participação e depois ver o ato decisório final. Em relação à União Europeia, nós temos uma situação. O professor Molina, por isso que nós trocamos aqui, nós combinamos, né? Ele falaria da parte mais geral e eu ia falar do desenvolvimento regional e da coesão social. Como ele bem disse, né, existe um fundo chamado Fundo de Coesão,
ele é um fundo que já está muito regulado, né? Ele tem aí 3 níveis, né, que a gente fala, nível 1, nível 2, nível 3, baseado no que eles falam de nomenclatura das unidades territoriais. Então, é como se eles fatiassem a União Europeia em 3 grandes regiões, grandes e médias regiões, médias e pequenas e pequenas. E dentro desse fundo, né, o que o professor Molina já falou, redução das disparidades econômicas, emprego, renda e produção, né, o que o fundo ele realmente deseja? O incremento da competitividade. E aí a União Europeia tem uma série de diretrizes que começa lá no ano 2000, com a Agenda 2000, e depois termina num documento chamado Estratégia Europa 2020, onde a União Europeia, inclusive, pretende ser a economia mais competitiva do mundo. E como é que eu faço isso? Porque a produção ela tem uma relação direta, não sei se o professor César concorda comigo, com a inovação, tecnologia e desenvolvimento. É o que eles chamam lá de inovação e desenvolvimento. Né? A questão da produtividade ela tem hoje uma relação direta com a inovação. E dentro dessa política de coesão, né, o professor Molina mesmo falou, nós temos hoje um orçamento, né, significativo para o Fundo de Coesão. A gente tem mais ou menos 276 milhões de euros que serão distribuídos ao longo de 7 anos, porque lá o PPA deles é de 7 anos. Né, para vocês verem que é ainda mais pragmático ainda, para essas 3 regiões. E uma questão que o último informe da União Europeia chamou a atenção foi sobre o fato de que a política de coesão para o desenvolvimento regional ela vai trazer, né, vamos dizer assim, uma ajuda significativa, um reforço da atuação dos Estados-membros, mas ela tem que se preparar também para desafios importantes, e um deles, no caso da Europa, e no nosso vem acontecendo também, o envelhecimento da população. Né? E isso é uma questão interessante. Eu vou passar aqui, eu só queria mostrar esse mapa, né? Eu queria que ele tivesse ficado um pouco maior, mas não deu. No 7º informe, publicado agora em outubro, eles fizeram esse mapa da governança europeia, determinando lá os fatores, os que estão mais claros, melhores posicionados, os que estão menos, né? E assim sucessivamente, quer dizer, em ordem decrescente de cor. E uma das questões que eles chamaram a atenção foi para o incremento da governança ou a diminuição em determinados estados. Né? Eles têm um índice de aferição, e uma das questões que eles chamam a atenção e que eu também gostaria que a gente notasse aqui é que a Europa ela passa por um processo de alargamento. No ano 2004, entraram 13 países da Europa Central e do Leste. Né, países que, teoricamente, tinham um menor desenvolvimento em relação aos que já estavam. E aí nós temos, dentre esses 13, 3 que eles são, inclusive, citados, né, pela União Europeia como um exemplo de incremento dessa governança, baseado nos 5 princípios que eu falei: abertura, abertura, participação, responsabilidade, eficácia e coerência. Está ali, ó, Lituânia, Letônia e Estônia. E chama atenção também para aqueles que diminuíram: Grécia, Itália e a Hungria. Esse informe ele foi feito agora, saiu agora dia 9 de outubro, semana passada. Né? E ele chama atenção em relação à percepção da sociedade civil para esses índices de governança. Em que medida, né, as métricas feitas pela comissão coincidiriam com a opinião do cidadão. Para a par. Quer dizer, não é uma percepção puramente numérica, ela é real, porque o cidadão ele também nota isso. Né? Para terminar, que meu tempo já esgotou, né, e eu tinha combinado com o Carlos Molina que eu não ia falar mais que ele, não é? Eu queria só pontuar uma questão aqui. Por que falar de União Europeia no Brasil? Mas está tão distante da gente, não tem nada a ver com a gente. Né? Nós estamos muito enganados.
Primeiro, a União Europeia ela tem um forte componente baseado no desenvolvimento regional. O professor Molina citou aqui 6, 7 fundos estabelecidos pela União Europeia que se destinam ao desenvolvimento regional. Inclusive, alguns desses fundos são destinados a países da América Latina. Em geral, o que nós chamamos lump sum, fundo perdido. Mas não acha que, gente, fundo perdido não quer dizer que pode gastar com o que quiser, não, que tem controle, viu? Eles têm um Tribunal de Contas da União Europeia, que é rigorosíssimo. Nós reclamamos da burocracia brasileira, são muito pior. E tem que ser mesmo. Tem que ser mesmo. Né? Por que falar disso? Porque a gente pode tomar a União Europeia como uma referência, não é um modelo, nós não temos como copiar algo que a gente só não pode. Eu falo com os meus alunos o seguinte: eu não posso falar que a caneta Bic é igual, sei lá, Swarovski ou Montblanc. As duas têm a mesma finalidade, mas elas não são iguais. Eu até prefiro a Bic, mas, enfim, cada um tem a sua preferência. Não é? Então, a gente tem que olhar o desenvolvimento regional a partir de uma concepção também global. E aí a União Europeia pode ser essa nossa referência, esse nosso laboratório. Então, eu queria pontuar aqui, né, que eu acho que é importante a gente, às vezes, dar um olhar para fora. A gente, às vezes, fica muito olhando para dentro, e a gente esquece um pouco de olhar para fora. Né? Por isso que eu trouxe aqui o tema do desenvolvimento regional, coesão na União Europeia. Eu deixo aí a nossa página, né, Cátedra Jean Monnet UFMG, que a gente tem lá algumas publicações que nós realizamos também, comparando, né, às vezes, os sistemas brasileiro e europeu. Muito obrigada. Agradecemos aqui as 4 pessoas que participaram desse debate, né, colocando temas aqui importantíssimos, seja do Brasil ou do exterior, para o desenvolvimento regional. Eu vou agora entregar aqui ao professor Jair Santana o certificado da participação dele, também uma lembrança do Instituto Rui Barbosa, entregar também à professora Jamile, e também uma lembrança do Instituto Rui Barbosa, ao professor Carlos Francisco Molina Del Poço, aqui, ó, e também uma lembrança, um regalo, e também a César Rissetti, do SEBRAE, o certificado e agradecemos aqui a presença aqui de todos e todas. Infelizmente, o tempo é pequeno, mas é mais um passo em prol do desenvolvimento regional. Muito obrigado. Queremos convidá-los para amanhã, a partir das 10 horas, com o tema Segurança Pública, aqui neste mesmo espaço. Tenham todos uma boa noite.